presidente está morto. Ao meio de manifestações, ataques da imprensa, uma fracassada tentativa de assassinato contra um de seus oponentes políticos e um ultimato de oficiais do exército exigindo a sua renúncia, Getúlio Vargas proclama que só sairia de seu cargo morto. Uma promessa que cumpriu ao cometer suicídio no Palácio do Catete em 24 de agosto de 1954. A morte de Vargas abriu o caminho para seu vice, Café Filho, assumir a presidência. Ironicamente, Café recebeu pressão das elites cafeeiras devido ao seu confisco cambial, uma medida onde o governo confisca uma certa quantia de dólares obtida no lucro das exportações do café. Enfim, o ano novo chegou, 1955 era ano de eleição e o cenário político não poderia ser mais caótico. A maior rivalidade política dessa época era entre o Partido Trabalhista Brasileiro e a União Democrática Nacional. O PTB era o partido de Getúlio Vargas, alinhado a uma esquerda nacionalista e ao populismo, agora liderados pelo ex-ministro de Vargas, João Goulart. A UDN, por outro lado, era um partido de direita liberal, defensor do sistema parlamentarista, do Tio Sam e os principais opositores de Vargas. Suas principais figuras de liderança eram o general e político Juarez Távora e Carlos Frederico Werneck de Lacerda. Lacerda é talvez uma das figuras mais interessantes e controversas da história brasileira. Para alguns, ele foi um grande jornalista, opositor da ditadura de Vargas, sobreviveu a uma tentativa de assassinato do mesmo e um defensor da democracia brasileira. Mas para outros, ele foi um divulgador de notícias falsas para caluniar seus oponentes políticos e um falso democrata que apoiou a ditadura militar desde seu princípio. Mas no meio disso, havia diversos partidos de centrão que seriam de fato quem iria decidir o próximo presidente. O Partido Social Progressista, do atual presidente Café Filho, e o Partido Social Democrata, um dos maiores, ou o maior partido do país, contando com figuras influentes como o governador da Bahia e Juscelino Kubitschek, o governador de Minas Gerais. O PSD lançou JK como seu candidato para a presidência, algo que alienou a ala conservadora do PSD, que não estavam felizes com a proximidade de JK com figuras da esquerda. O PTB se aliou com o PSD, apoiando JK em sua candidatura e João Goulart para a candidatura para vice-presidente, pois nessa época havia eleições separadas para vice. No fim, haviam 4 candidatos para a presidência nas eleições de 55. Juscelino Kubitschek, Juarez Távora, da bancada de direita, formada pela UDN, Partido Democrata Cristão, Partido Liberal e Partido Socialista Brasileiro, Adhemar de Barros, do PSP, e Plínio Salgado, do PRP, conhecido por ser aquele cara do Hard Survival 4. E as pesquisas davam a crer que o resultado da eleição seria bastante acirrado, lembrando que nessa época não havia segundo turno. Um mês antes das eleições, a UDN se mobilizou para tentar aprovar uma emenda que determinava que um candidato deveria ter mais da metade dos votos para ser eleito presidente, e caso ele não alcançasse essa maioria em primeiro turno, seria o Congresso quem determinaria o próximo presidente, mas essa proposta foi rejeitada. No fim, JK foi eleito presidente com 35% dos votos, e o cenário político, que já estava caótico, passou a beirar a anarquia. Nessa época, o exército brasileiro era bem mais ativo na política do país, e neste momento seria dividido em 3 facções diferentes. Os legalistas, que acreditavam que a Constituição devia ser respeitada, o Grupo Sorbonne, cujo nome vem do fato de vários de seus membros terem feito estágios na Universidade Sorbonne, em Paris, apoiavam uma intervenção militar para reprimir o trabalhismo, a esquerda e o comunismo, com o objetivo de proteger a democracia liberal, e os linha dura, que também apoiavam uma intervenção, mas queriam que o Brasil se tornasse uma ditadura governada por militares e pouco se importavam com democracia. Deixa eu falar! Pode falar, general. Pode falar. Toca a boca! No funeral do Major Rubens Vaz, morto pelo regime Vargas em um atentado que visava assassinar Lacerda, o general Canobert Pereira fez um forte discurso criticando a eleição de JK antes de morrer de complicações médicas. No funeral de Canobert,
o coronel Jurandir Mamed fez um forte discurso criticando a eleição de JK, inclusive dizendo que a democracia era uma mentira e JK não tinha legitimidade como presidente por não ter alcançado a maioria dos votos. Em resposta, o general legalista e ministro da Guerra Henrique Teixeira Lott interpretou isso como insubordinação e um ataque à democracia e buscou punir Mamed. Lott então foi fazer um pedido para o presidente demitir Mamed, mas antes desse pedido sequer chegar ao Palácio do Catete, Café Filho foi internado no hospital por complicações na sua saúde. Com o presidente suicidado e o vice na UTI, quem assume a presidência agora é o presidente da Câmara, Carlos Luz, afiliado à ala conservadora do PSD e aliado da UDN. Lott apelou para Luz demitir Mamed por seus pronunciamentos e insubordinação, mas o presidente o rejeitou. Em protesto, Lott pede demissão de seu cargo e Luz o substitui com um general do grupo Sorbonne, que rapidamente reestruturou todo o alto comando do exército brasileiro para afastar oficiais de confiança de Lott e o substituiu com outros militares do grupo Sorbonne. Então, ele se reuniu com outros militares legalistas e rapidamente planejaram um golpe de Estado para impedir um golpe de Estado. Na madrugada de 11 de novembro de 55, um exército de militares legalistas leais a Lott avançaram em direção ao Palácio do Catete. Carlos Luz, em resposta, evacuou do local ao embarcar no navio de guerra Tamandaré. Neste navio também estava Lacerda, Mamed e outros militares do grupo Sorbonne, que planejavam desembarcar em Santos com apoio do governador de São Paulo, Jânio Quadros, reunir tropas e retomar a Baía do Guanabara dos legalistas para restituir Carlos Luz como presidente, efetivamente iniciando uma guerra civil no Brasil. Os legalistas, inclusive, dispararam um tiro de artilharia contra o Tamandaré, que errou por alguns metros. Contudo, o plano de Luz fracassou quando Jânio Quadros declarou apoio à causa legalista. No meio de tudo isso, Lott encaminhou um pedido de impeachment de Carlos Luz, argumentando que ele saiu do território brasileiro sem permissão do Congresso. O Legislativo apressadamente aprovou o impeachment de Carlos Luz, assim deixando a presidência nas mãos do presidente do Senado, Nereu Ramos. E também o Café Filho saiu do hospital e pediu para voltar à presidência, mas o Lott exigiu o impeachment dele também, só de zoas, e o Congresso aprovou também. Então, Nereu Ramos agora é o presidente e JK assume a presidência conforme as eleições.